Olá, queridos irmãos e amigos que acompanham a programação da Constante TV. Sejam todos bem-vindos a mais um programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento de Deus. Nós temos estudado nesses dias sobre o tema da cosmovisão cristã e como nós podemos olhar vários aspectos da vida a partir de um entendimento bíblico, a partir de um direcionamento bíblico e então vivermos a realidade da vida de uma maneira que a Escritura seja o centro da interpretação de todos os fatos da vida. Nós temos defendido que a Escritura é suficiente para a vida do homem e que ela, de alguma forma, através de seus mandamentos, orientações ou princípios, vai falar sobre todos os temas da nossa vida. Nós vamos olhar o tema de hoje, que é a saúde, a partir de um entendimento bíblico, de um entendimento correto da Escritura. Deus nos chamou para vivermos uma vida na sua integralidade a partir da sua palavra, a partir daquilo que Ele nos ensina através da Escritura. E como nós devemos olhar então a questão da saúde? O que a Bíblia fala sobre a saúde? O que a Bíblia fala sobre o cuidado com o corpo? O que a Bíblia fala sobre nós mantermos uma disciplina que nos traga um resultado de vida também que seja saudável e que honre e glorifique o nome do Senhor. Então, te convido a ficar nesses minutos conosco para juntos olharmos a Escritura e entendermos a vontade de Deus para nós quanto à nossa saúde. Nós vamos olhar o primeiro texto, que é 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 23, onde o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, fala para Timóteo, entre outras coisas, dando a ele várias orientações de vida, como todas as orientações espirituais para que ele pudesse ter uma vida consagrada e pudesse também exercer o seu ministério de uma maneira que honrasse e glorificasse a Deus e que fosse, então, tanto uma vida como um ministério vividos em altíssimo nível. Entre essas orientações, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 23, ele diz assim: por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. O apóstolo Paulo está preocupado com a saúde de Timóteo. Timóteo havia recebido do apóstolo um desafio muito grande de pastorear uma igreja que crescia, a igreja de Éfeso, e que estava situada na cidade de Éfeso, e uma igreja com várias pessoas de várias nações, de vários entendimentos, de várias percepções da vida, até de várias cosmovisões, e agora ele está nessa cidade para pastorear o povo de Deus, as pessoas que ali haviam se convertido e que estavam frequentando aquela comunidade cristã, e entre todas essas orientações, há essa orientação bem específica quanto ao cuidado que Timóteo precisava ter com a sua saúde. Timóteo aqui, o texto nos sugere que ele enfrentava alguns problemas de saúde, alguns problemas que o acompanhavam e um problema de estômago, né? Alguma coisa que Timóteo tinha que tinha a ver com o seu estômago e que podia ali, de repente, atrapalhar ou diminuir a capacidade de entrega daquele pastor à sua comunidade. Então, o apóstolo Paulo sugere a ele também, né, como um pai que cuida do seu filho, para que Timóteo cuidasse do seu estômago, daquele problema que ele tinha, como também outras doenças que ele com frequência estava enfrentando. Então, Paulo diz a ele: olha, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho, que tinha então essa função de ajudar Timóteo a combater essas enfermidades que ele enfrentava, principalmente essa enfermidade de estômago, usando um pouco de vinho para que isso de alguma forma pudesse ser então amenizado. Então, Paulo está preocupado não só com a espiritualidade de Timóteo, escreve muitas coisas a respeito disso, mas também está preocupado com a sua saúde, como Timóteo deveria cuidar, então,
da sua saúde, para que ele pudesse exercer o ministério que Deus havia lhe dado com excelência e com total entrega, né, da sua vida. Nós sabemos, queridos, que o ser humano é um ser físico. Nós temos físico, nós somos a carne, nós somos, temos uma estrutura que foi criada, né, a partir do barro. Deus criou Adão a partir do barro e deixou nele uma estrutura física que Adão, então, foi por isso, né, caracterizado, e o texto bíblico diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso inclui a nossa parte física, né? De alguma forma, isso inclui também a nossa parte física. O ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. O próprio Jesus encarnou, Jesus veio também na forma de homem, né? E a Escritura diz que ele também é a exata expressão de Deus Pai. Então, de alguma forma, a imagem e semelhança de Deus em nós também tem a ver com a forma como Deus nos criou, a forma como Deus nos compôs. Nós somos seres físicos e que precisamos cuidar, então, também da nossa questão física. Uma cosmovisão cristã, irmãos, uma cosmovisão bíblica, ela não despreza o corpo. Esse entendimento era muito forte nas religiões pagãs, quando eles tinham uma visão, então, dualista do ser humano. As religiões pagãs tinham essa visão dualista, ou seja, elas separavam alma e espírito do corpo do homem. Então, alma e espírito são importantes para o homem, mas o corpo não. O corpo ele é desprezível. O corpo é uma cela onde a alma está presa, assim pensavam os religiosos pagãos. E eles pensavam, então, eles defendiam que aquilo que você fazia com o corpo não importava. Aquilo que a pessoa fazia no seu corpo não tinha tanta importância e não afetava a sua espiritualidade. Por isso, então, que a prostituição, inclusive, né, a partir desse pensamento, ela era comum nas religiões pagãs. E havia até cultos onde o relacionamento sexual, a prostituição, a promiscuidade eram tidos como um exemplo de adoração, como uma motivação de adoração, uma vez que aquilo que era feito no corpo não trazia prejuízos espirituais. A Escritura nos ensina totalmente diferente dessa realidade. O corpo faz parte integral do homem e, portanto, ele deve dedicar-se a Deus, tanto espiritualmente como também no seu corpo. É isso que nos ensina Romanos 12, 1 e 2. Esse texto também do apóstolo Paulo nos exorta para que nós dediquemos ao Senhor o nosso corpo como um sacrifício vivo. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então percebam, irmãos, que o Evangelho e aquilo que era ensinado pelos apóstolos estava em total desacordo com o ensino das religiões pagãs. Aqui o apóstolo Paulo nos diz a abordagem que ele faz, ele quebrava então com essa crença pagã dualista. O homem é um ser integral, o homem é um ser único, ele é um ser total, que inclui alma, corpo, alma e espírito, tá? Então, esse entendimento da vida, de que o corpo também importava, de que ele devia ser também oferecido a Deus como um sacrifício agradável, era algo novo para aquela época e surpreendente, né? Então, o Evangelho mostra que o homem é um ser integral e ele, portanto, precisa cuidar principalmente do seu espírito, ele precisa cuidar da sua mente, ele precisa renovar a sua forma de entender a vida e a realidade a partir de orientações, de direcionamentos, de mandamentos bíblicos quanto à santificação. E a santificação envolve necessariamente o corpo, envolve a dedicação do corpo, a dedicação
da mente, do coração e do corpo nessa entrega integral do ser a Deus, para que seja então uma oferta agradável ao Senhor e possamos, e o ser humano possa experimentar a vontade de Deus, sendo essa vontade boa, agradável e perfeita. Portanto, o homem deve apresentar-se a Deus no seu corpo também como um sacrifício vivo. Então, o ser humano é um ser integral e ele precisa, então, apresentar-se assim ao Senhor, né? Então, toda dedicação de alma e espírito deve também ter uma dedicação corporal. Por isso que nós nos entregamos totalmente a Deus de uma maneira integral. Nosso espírito precisa estar sendo trabalhado e dedicado ao Senhor, mas também o nosso corpo, nossa mente, nosso pensamento, nossos olhos, nossas ações todas precisam envolver esse aspecto da entrega ao Senhor. Diferentemente daquilo que pensavam as religiões pagãs e que tinham entendiam o homem como um ser dualista, como um ser separado. Corpo e alma podem e devem ser dedicados à religião, dedicados à espiritualidade, mas o corpo não. Alma e espírito podem ser e devem ser dedicados ao Senhor, mas o corpo não. O corpo você pode fazer o que quiser com ele, porque ele não afeta a espiritualidade humana. E nós estamos vendo aqui na Escritura que esse não é o pensamento de Deus. O homem deve dedicar o seu corpo de forma integral ao Senhor, cuidar do seu corpo, preservar o seu corpo, para que, como um ser integral, ele possa adorar ao Senhor em todos os aspectos da sua vida. Nós sabemos, queridos, que o pecado entrou na história dos homens e com o pecado uma série de consequências terríveis vieram a acontecer com o homem, acontecer conosco. E o auge, então, dessas consequências é exatamente a morte. A morte não estaria presente na vida dos homens se o pecado também não tivesse entrado. A morte física, ela é uma consequência da entrada do pecado na nossa vida. E por causa do pecado, então, todos nós estamos suscetíveis à morte, onde o nosso corpo volta ao pó, mas a alma e o espírito vão naqueles que creem à presença do Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos retomando a nossa lição a partir desse ponto. Fique conosco, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa CGC, Crescendo na Graça e no Conhecimento de Deus. E se você ainda não segue o nosso canal, clique lá para seguir o nosso canal, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas a Constante TV para que ela possa ter um alcance maior e possa chegar a muitos lugares onde o Senhor já planejou que esse sinal e que toda essa programação chegasse. Nos ajude assistindo constantemente a Constante TV e também divulgando o nosso canal. Ele foi criado para ser bênção na vida de todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo e também para levar o Evangelho àqueles que ainda não creem. Nós estamos estudando sobre o tema da saúde segundo a cosmovisão, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, e nós já vimos, e esse é um ponto muito importante, que diferentemente das religiões pagãs, que criam no ser humano, acreditavam no ser humano como um ser separado, né? Tinha uma visão dualista do ser humano, onde alma e espírito deveriam ser dedicados a Deus, mas o corpo não tinha valor algum. Então, aquilo que o homem fizesse no seu corpo, isso não afetaria a sua espiritualidade. E por incrível que pareça, queridos, séculos depois, nós vemos essa mesma aberração, né, sendo vivida numa doutrina liberal, num pensamento liberal quanto à religião, quanto à fé, que também acredita que aquilo que o homem faz no seu corpo não afeta a sua espiritualidade, olhando o homem de uma maneira dualista, né? Então você pode ser o que você quiser
e você será, de qualquer forma, aceito por Deus. E esse não é o entendimento bíblico, essa não é uma verdade bíblica. Nós lemos em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo exortando a todos que, pelas compaixões de Deus, apresentassem ao Senhor o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso era um culto a Deus racional, um culto espiritual, um culto que apresenta o homem a Deus de uma maneira integral. Portanto, amados, dedicar ao Senhor o nosso corpo faz parte, sim, integral da nossa dedicação a Deus. Cuidamos da nossa espiritualidade, olhando para a Escritura, obedecendo os mandamentos do Senhor e realizando essa obediência através do nosso corpo. O homem, ele é santo de uma maneira integral, ele deve apresentar-se a Deus de maneira santa, de uma maneira integral, ok? Então, isso precisa ficar claro para nós. O ser humano é um ser integral e ele se dedica ao Senhor também de maneira integral. Nós vimos que uma das consequências do pecado e que afetam a saúde do homem é exatamente a morte. A morte entrou a partir do pecado de Adão e Eva, e isso, com o pecado que passou aos homens, a morte também passou a todos os homens, e a morte é uma realidade hoje na nossa vida, e ela será vencida pelo leão, pelo Filho de Deus, quando voltar ao mundo e der fim, então, à morte. A morte morreu quando Cristo também morreu, e essa verdade bíblica, essa promessa ainda se cumprirá para todos nós. Então, o homem passa a viver essa realidade da morte, é a consequência mais nefasta do pecado, e o homem, portanto, ele se separa, o corpo e o espírito se separam, a alma e o espírito se separam do corpo nessa morte que é a consequência do pecado. A Bíblia chama isso de a primeira morte, né? Então, nós temos um tempo de vida já determinado por Deus, e quando nós morrermos, alma e espírito se separam do corpo. Para aqueles que creem, alma e espírito vão imediatamente à presença do Pai, já encontram-se com Deus, e o corpo aguarda então a ressurreição. Da mesma forma, aquele que morre sem Deus, morre sem fé e sem esperança, alma e espírito vão imediatamente ao inferno e aguardam então também a ressurreição do corpo para a condenação eterna. Então, há essa separação que é consequência do pecado. E a segunda morte, a Bíblia fala, claro, reservada para os incrédulos, onde os incrédulos agora serão separados definitivamente da presença de Deus, né? Nunca mais poderão ter nenhuma possibilidade de contato com Deus, de ver Deus ou de conhecimento de Deus. O homem se separa se ele morre nessa situação sem fé, sem manifestar fé no Filho de Deus, ele se separa definitivamente de Deus. Enquanto a morte não vem, nós enfrentamos uma série de enfermidades no nosso corpo que também são consequência do pecado. Nós enfrentamos, irmãos, uma gama enorme, sem fim, de doenças, de problemas de saúde. O sofrimento físico é consequência do pecado, o aumento das dores de parto. Nós vemos o próprio Deus dizendo isso, né? As consequências do pecado imediato para Adão e Eva, né? O aumento também do desgaste físico, o cansaço muito maior do que o homem deveria experimentar. Nós ficamos doentes, debilitados, somos consumidos no corpo por doenças terríveis. Por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo. Lemos no primeiro bloco a orientação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo para que cuidasse do seu corpo exatamente por conta de enfermidades que ele enfrentava. Que ele tomasse um pouco de vinho que o ajudaria com a enfermidade que ele tinha no estômago, como também em outras doenças que ele enfrentava rotineiramente. Então as doenças, elas estão presentes na nossa vida, e a doença não é necessariamente, irmãos, consequência do pecado. O pecado sim pode produzir consequências até
naturais dessa desobediência, né, como doenças, mas não necessariamente se estamos doentes ou enfrentando problemas de saúde, isso não precisa ser, não é necessariamente uma questão de juízo de Deus contra o pecado. Todos nós estamos suscetíveis a doenças e nós vemos homens de Deus, tementes ao Senhor, homens, como o autor de Hebreus diz, de que esse mundo não era digno, enfrentam também doenças de saúde. Nosso corpo não funciona da maneira perfeita como ele deveria funcionar e às vezes já vimos a esse mundo com defeitos de fabricação, né? Por conta exatamente do pecado. Mas devemos então, irmãos, cuidar do nosso corpo e entender que a medicina, por exemplo, é bênção de Deus. A inteligência que Deus deu aos homens, que é então uma bênção comum, Deus dá a todos os homens, independente de manifestarem fé nele ou não, diferentes tipos de inteligência, e na área médica Deus tem dado muita capacidade e inteligência aos homens para que, fazendo pesquisas, descubram métodos de cura ou de prevenção de doenças. E isso é uma bênção de Deus, irmãos, para a nossa vida. Faz parte da bênção comum de Deus a toda a humanidade. Deus dá capacidade aos homens para que eles, através da sabedoria que receberam do Senhor, desenvolvam métodos tanto de prevenção, quanto de cura, quanto de atenuação, né, das consequências de uma doença. Então, Deus dá essa capacidade aos homens e o resultado disso é uma bênção para a nossa vida, né? Portanto, quando ficamos adoentados e conseguimos ter um diagnóstico e um medicamento para tomar, devemos fazê-lo com fé no Senhor, com gratidão a Deus pela capacidade que Ele já deu a outros homens de desenvolver esses medicamentos, e tomamos esses medicamentos confiando já na provisão divina, na provisão de Deus que veio até nós, e também sempre confiamos e dependemos do Senhor para que Ele nos cure. Existem situações em que os remédios já não farão efeito, mas Deus pode intervir e então trazer cura a nós. Deus pode fazer isso ainda hoje, depende única e exclusivamente da sua vontade e do seu propósito, mas quando estamos doentes, não devemos jamais pensar que a medicina é falta de fé. Negativo, irmãos. É reconhecer que Deus já nos abençoou, dando a homens a capacidade de pesquisar e entender, conhecer a cura ou tratamento para as doenças, e assim nós podemos ter acesso a isso. Nós sabemos, irmãos, sem dúvida, que a indústria medicinal, né, a indústria farmacêutica, é uma das indústrias mais exploradoras dos homens, mas mesmo assim temos que buscar acesso a isso, né? A ciência, a medicina não é inimiga da nossa fé. A medicina pode e deve ser usada da melhor maneira possível para cuidarmos também do nosso corpo. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo, irmãos. E para que nós vivamos uma vida de fé e possamos exercer o nosso ministério também, o ministério que Deus nos deu, a vocação que Ele nos deu, cada um de nós que crê no Senhor Jesus tem uma vocação, a vocação de pregar o Evangelho, de propagar as verdades de Deus, de estarmos vivendo uma vida que honre e glorifique ao Senhor, estarmos bem com Ele, reconhecendo as suas bênçãos, reconhecendo que Ele cuida de nós. Então, cuidar do corpo é uma forma de glorificar também a Deus e dizer ao Senhor: obrigado, Deus, por tudo o que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem providenciado para a minha vida. Portanto, ciência, medicina e fé não se opõem, não estão em lados opostos, tá? E, na verdade, se complementam, e nós cremos na provisão de Deus, que já providenciou tratamento para as doenças que nós enfrentamos, como também podemos clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele intervenha de maneira milagrosa, e se Ele assim entender que deve fazer, Deus o fará. Nós oramos para demonstrar a nossa fé e a nossa entrega de vida ao Senhor, e Ele, segundo a sua soberana vontade, então
poderá nos ouvir e poderá vir em nosso socorro para fazê-lo, tá? Então, não é pecado, irmãos, cuidar do corpo. No entanto, nós temos que tomar alguns cuidados com um entendimento, aquilo que a gente chama de culto ao corpo, que nós vemos muito, principalmente nos nossos dias, tá bom? Mas cuidar do corpo não é pecado. Meu irmão, minha irmã, cuide do seu corpo. Se você não faz exercícios rotineiramente, você deve buscar fazê-los, tá bom? Para evitar uma série de doenças, deve controlar a sua alimentação, para que também você possa ter uma vida saudável, você possa desfrutar da sua família, desfrutar das bênçãos que Deus te deu e com isso também poder exercer o seu ministério, a sua vocação naquilo que o Senhor te chamou a ser e a fazer. Nós continuaremos estudando sobre esse assunto nos próximos programas e te convido a estar conosco e já convidar outras pessoas para também participar conosco do programa CGC. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.